Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? É o 4 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. Amém, né, irmãos? Aleluia. Hosana. Maranata, né? Graças a Deus. Então vamos ver, né, amanhã, domingo que vem é o segundo domingo do mês, né? Vamos ver se a gente faz o nosso ajuntamento, né? Deus quiser, já está tudo certo. Vamos ter o nosso ajuntamento, né? Pelo menos é o que nós esperamos, né? E vamos continuar aí com a nossa pequena meditação aí, né? Pequeno vídeo, contando aí a história, né? Desse cristianismo, né? Pervertido que está aí, pervertendo o mundo, né? Com todas as heresias possíveis e imaginárias, né? E que nós já vimos aí um monte delas, né? Aí nessa história aí, né? A gente pode até dizer que concorda, né? Ou que confirma, né? Aquele provérbio que diz, né? Que quantas cabeças, tantas sentenças, né? Ou seja, quantas pessoas tiverem, né? Aí é exatamente o número das heresias, das maneiras diferentes de ver as coisas, né? Ou maneiras diferentes de ter sua opinião própria, né? Coisa que nós da igreja não temos. Viu, irmãos? Ó, nós não temos opinião própria, a nossa mente é a mente de Cristo, viu? Porque quem tem opinião própria, né, são as pessoas do mundo, né? E nós estamos vendo aí o resultado, certo? São religiões e mais religiões, né? Certo? Alguns falam em nome de Deus, outras falam em nome de Jesus, outras falam em nome de sei quem, um monte de coisa, né? Deuses e mais deuses, né? Então aquilo ali são opiniões particulares. Cada um tem a sua opinião, né? Cada um pende para um lado. E aí tem as pessoas que seguem essas pessoas, né? Ou por amizade, ou porque concordam com ele. Vários motivos, né? São vários motivos. Então vamos voltar aqui para a nossa história. Nós estamos falando da Contra-Reforma, né? Que foi um movimento que o catolicismo romano fez para impedir, né, que o protestantismo se expandisse pelo mundo, né? Então nós vimos aí que apareceu lá um papa chamado Paulo III, que convocou lá os concílios de Trento, né? Tomaram várias decisões, a primeira delas foi sobre as escrituras, né? A lista dos livros canônicos, né? Onde estão incluídos os livros que são considerados apócrifos pelos protestantes, né? Não é isso? Então eles se basearam na tradução do Jerônimo, né? Que traduziu para o latim, né? As escrituras, né? Que é inclusive uma tradução manuscrita, né? Um manuscrito que existe que se chama Vulgata, né? E com base na Vulgata eles exatamente divulgam aí as suas traduções, né? Certo, mas ele tomou outras providências, né? Outras decisões, tipo assim, ó, que a justificação ela pela fé e pelas obras subsequentes, né? Porque o Lutero, que foi o primeiro grande reformador, ele dizia que não, né? Que as obras não tinham valor nenhum, certo? Que a justificação é pela fé.
Aí esse Concílio de Trento aí, né, declarou que a justificação é pela fé e pelas obras subsequentes, né? Aí eles confirmaram, né, os chamados sacramentos, né, certo? Que os protestantes também questionavam, né? Embora aceitassem que existissem um ou dois sacramentos, né? Para os protestantes eles aceitavam, né, o sacramento da ceia e do batismo, digamos, né? Mas aí os católicos têm 7, né? Conforme nós sabemos aí mais ou menos. Confirmaram o dogma da transubstanciação, né? Que é o que eles dizem que o Senhor Jesus, né? O pão é o corpo do Senhor Jesus e o vinho é o sangue do Senhor Jesus, a transubstanciação. Ali não está o pão e nem o vinho, né? Nem a substância do pão e do vinho, mas sim a substância do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Também foi redigida uma confissão de fé, né? Chamada Confissão Tridentina, né, de Fé, que foi assinada por todo mundo que estava lá nesse Concílio de Trento. E o concílio ele serviu para decretar, né, como dogma da Igreja Romana, a teologia da escolástica, né, que nós já vimos aí, né? Então a escolástica passou a ser, né, um dogma para a Igreja Romana, né, a teologia escolástica. O dogma, os irmãos sabem o que é, né? Uma lei, né, de Deus, certo? Proclamada pela Igreja Romana, né? E que não pode ser mudada porque ela veio de Deus, né? Certo? Olha aí. Esse concílio ele editou também o catecismo, né? Certo? Para a educação das crianças, das pessoas, né? E adotou a versão bíblica da Vulgata, né? Certo? Nós já vimos aí, a Vulgata é a tradução que o Jerônimo fez, né? Para o latim dos escritos, incluindo aqueles livros que os protestantes julgam apócrifos, né? E por último, né, o concílio decretou o absolutismo papal, ou seja, confirmou, né, que o Papa era o representante de Deus aqui na Terra, de Jesus, e quando ele falava como Papa, ele não errava, né, ele não erra, né, porque ele fala segundo o Espírito Santo e vai para aí afora. Então, com essas reformas, né, e com o Tribunal da Inquisição, a Igreja Romana conseguiu neutralizar, né, as investidas dos protestantes e reconquistar territórios e adeptos, né. Bom, aí a Igreja Ortodoxa Grega, né, a Igreja lá do Oriente, né, a Igreja Ortodoxa Grega, ela elaborou em 1629 uma confissão de fé baseada no calvinismo, né. Então eles adotaram o calvinismo em 1629. Mas quando chegou em 1672, né, houve lá uma reunião deles, né, em Belém, né, um sínodo, né, em Belém, que revogou essa confissão do calvinista, certo? E aí as lutas religiosas, então, se multiplicaram, né? Como já havia se iniciado as lutas religiosas lá na Alemanha, né, na Escandinávia, na França, enfim, quase toda a Europa, né? Então elas continuaram, né? Porque agora o catolicismo romano se fortaleceu, né? E a disputa pelo poder, por território, né? Por pessoas, por almas, se tornou aguerrida, né? E começaram a aparecer guerras, né? E essa guerra foi a Guerra dos 30 anos, uma delas, né? Talvez a maior, né? Que nós vamos ver amanhã, se Deus quiser,
E paz seja com todos nós e amém, né?